Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse nosso transbordo de hoje. Eu estou bem feliz porque é um material que eu gosto muito, que é um livro chamado A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, porque eu acho que vai dar Você ama muito, esse livro? porque eu amo esse livro e dá muito insight. Por quê? Porque eu sei que tem gente que biologia não é uma matéria fácil, como para mim. Na verdade, eu não sei qual que seria uma matéria difícil para mim, mas tudo bem. É, Bruce Lipton, Gosto assim. gosto assim, sabe? Eu sou do estudo. Tipo, Aham. que eu acho que eu vim com muita curiosidade para essa vida, sabe? Então, eu acho que eu fico atenta. Nossa, eu quero ver matemática, eu quero estudar línguas, eu quero conhecer gente, como que o cérebro funciona. Então, eu fico. Quando alguém conversa com alguma. Por exemplo, mudando um pouco de assunto, by the way, né? Por exemplo, a última conversa interessante que tem a ver com o vídeo de hoje, porque a gente vai falar o que biologia tem a ver com ambiência, né? Ambiência, nossa, da onde nós estamos. Foi uma pessoa que estava falando sobre dilatação de material, um engenheiro civil, que para o engenheiro civil tem que calcular qual material que é o prego que a gente tem que enfiar na madeira com a temperatura, mudança de temperatura da cidade. Então, assim, onde você está? O que que você está aprendendo? Bruce Lipton, quem gosta da parte da espiritualidade com a ciência física quântica casado, conhece ele. Se não conhece, vai buscar, que ele é muito interessante. Eu vou Ele buscar. vai Eu buscar, adorei. vai buscar. Ele tem um grupo de estudiosos, de pensadores atuais, que ele está inserido. Por exemplo, o Greg Braden. Greg Braden, ele é um cientista petrolífero, ou seja, é o que eu gosto. Porque eu não sou da magia, né? Do mágico, do que acontece. O que é para mim, o Como que que chama? Greg Braden, Não, que não. ele Ele é o quê? é engenheiro petrolífero, que ele Petrolífero. petrolífero ou petrolífico. Gente, agora eu tô com dúvida. Ele diz petróleo, entendeu? É Mais do fácil. petróleo, Do tá bom? petróleo. Por quê? Porque ele estuda a espiritualidade com a ciência. Porque o Bruce Lipton, que é do livro, ele é biólogo, ou seja, o livro, se você conseguiu passar do meio do livro, quem não é da área, você consegue entender. Por quê? Porque ele começa, ele descreve as experiências. Eu pego uma célula, né? É. Então ele pensa assim: se tudo é. O que é genética? A minha genética. A genética de cada um é a cor do seu olho, a propensão por formato do seu corpo, a cor do cabelo, porque tudo isso a gente pode mudar. Mas vem com a genética também as predisposições, a predisposição a alguma doença, a predisposição A à obesidade, obesidade, a diabetes. diabetes, a Então, Sim. câncer, né? isso é a Tem gente que vive a predisposição vida. É. que vive a vida. E parece assim, Ai, é, nossa, minha família teve é, câncer, eu vou ter câncer. é, Sim. Eu sou assim porque meu pai foi assim. Ninguém da minha família conseguiu ter dinheiro. Então, é. o que que acontece? Essa é a genética. E a genética de cada ser humano, ele vem até mais ou menos até os nossos 7 anos. Ou seja, o emocional, o estresse, o pensamento, o ambiente dos seus pais te influenciam. E a Não te, genética, pode falar. não te influenciam. Não, a genética, na genética, são duas coisas. A genética e a epigenética, a gente vai entender. A genética é se eu pegar um DNA da Sharon hoje, a genética dela vai me falar para mim quem ela é. Mas a genética, ela. Porque o que que acreditava antes? Você era imutável. Se a pessoa nascer, se o avô teve um infarto, o pai teve infarto, ele Você iria vai ter ter. infarto. Por quê? Porque a genética fala isso. Então, o Bruce Uhum. Lipton, ele começou a ler tanto que ele é, sabe, a equipe da Dolly, das clonagens, ele é dessa equipe. Então, ele começou a fazer testes. Então, ele Experiências. Uhum. pegou uma célula e tirou o núcleo dela, ou seja, tirou o cérebro da célula. A célula continua a viver. Aí ele pegou a célula e colocava em Outro, culturas, em é, ambientes.
Então, o que que é ambiente? São potinhos com alimentos para a célula. Então, ele pegava a mesma célula, ele clonava a mesma célula e colocava, e ele tirou o núcleo. A célula não morreu. Ou seja, se a gente. Se O núcleo achavam, é cérebro. achava-se que o núcleo era o cérebro. E na Porque o, verdade, nú, não. porque o núcleo, o que que é o núcleo? É onde tem o seu DNA, que é as informações da sua vida. Uhum. Quando ele resolveu tirar a membrana ao redor, por quê? Porque a membrana, ela ultrapassa o ambiente, né? Que o ambiente do nosso corpo qualquer, o sangue, que a comidinha da célula era a cultura naquele momento. E ele percebeu que no ambiente da cultura que era para osso, ele criou osso. Para o ambiente que era outro tipo de célula, o que, que ele percebeu? Ah, então, tanto que ele brinca o livro inteiro, que ele fala assim, é um ambiente sua besta. É É, um ambiente sua saber, besta. saber. Por quê? Porque como que eu nunca percebi isso antes, né? Uhum. Então, o que que é a epigenia? A epigenia é uma ciência super moderna, tanto que eu estudo muito epigenia na constelação sistêmica, que é o emocional, que às vezes, se alguém tem o cabelo preto e o pai tem preto, é fácil de ver. Se você consegue, mas quando, da mesma forma que eu consigo ver essa sequência de genética acontecendo, eu consigo ver no emocional. Ah, se tem uma mãe solteira, uma avó solteira, sabe, tipo, o que que tá rolando nessa família aí? Qual que é a crença dessa família? Por que que todas essas mulheres precisam ficar solteiras? Então, Uhum. então a gente consegue ver a genética na vida, no emocional das pessoas. A epigenética vai além da genética. O que que acontece? É, como que eu mudo o DNA? Que esse é o grande lance desse livro. Biologia da crença. Então, eu mudo minha biologia, eu mudo meu DNA de acordo com a minha crença. Ele fala em três pilares: o do pensamento, o hábito e a ação. Isso vai além do ambiente dos seus pais. E quem é pai, esquece, nós vamos dar trauma para os filhos, nós vamos fazer em coisas que, na geração deles de ser adulto, não vai fazer sentido para a gente. Por quê? Porque foram as crenças, nossas crenças. Por exemplo, tem pais que mesmo não sendo escasso, pensando em dinheiro, tendo ambição, precisa de um tempo para maturar essa ação. Precisa de um tempo de fazer uma empresa passar pelos estágios para começar a dar certo. Um relacionamento precisa de um tempo para cada vez passar, sei lá, de paixão para amor, por exemplo. Então, os nossos filhos, ele vai vendo esse tempo nosso. Porque às vezes nós não queremos, sei lá, morar em uma casa ruim, mas no momento que às vezes a gente precisa de transição, ali é necessário. Mas ali cria-se uma crença. E é muito legal esse livro, por quê? Porque nós não somos os nossos genes, nós não somos a cultura dos nossos pais. Você está desfazendo dos pais? Não. Só que aquela crença serviu para ele naquele dado momento. E ele fala, o Bruce Lipton, ele fala assim, que você pode mudar de várias formas, desde que você precisa de pensamento, você precisa mudar seus pensamentos, que aí faz sentido com a biologia. Se mudar seus pensamentos, você muda seus hábitos, mudando seus hábitos, você muda a ação. Por exemplo, ai, Uhum. quero começar a treinar, e eu estou mudando o pensamento. Uhum. Quando eu mudo, qual que vai ser o hábito? Sei lá, ir para academia e comer direito todo dia. E aí você tem que agir, né? Você quer mudar o hábito. E quando você faz isso, é impossível você não se transformar em outra pessoa. Isso é para todas as áreas da vida. Uhum. E ele fala que quando eu estou no pensamento, o que que acontece? Eu intoxico, eu alivio o meu sangue, que é o meio da molécula, né? Que é o meio do átomo, da molécula, do órgão. Então, a gente pode mudar isso pelo pensamento, que aí ele fala, inclusive, da uma parte que eu gosto muito, que é das ondas mentais. Então, assim, é muito interessante. Se eu É, peguei essa. eu não quero te cortar, fala. Não, pode Também que a cortar, gente tem a porque Tiara, porque eu sou péssima em biologia e ela eu disse que adoro. ela ama biologia, então ela está explicando para vocês, né? Fazendo um corte, o que que eu faço? Gente, a crítica tem. Eu desenvolvi memória fotográfica. Então, quando eu lembro de algo, eu já lembro a fotinho do livro
do ensino explicando tudo, médio. Que né? loucura, né? Tô vendo aqui a mitocôndria, porque ele fala de respiração celular, enfim. E aí, maluca, né? A maluca. Então, o que que acontece? É o ambiente, sua besta. Então, se eu pego a célula e eu coloco no ambiente de para criar o osso, ele vai criar osso. E o que que tem a ver com ambiente, sua besta? A palavra ambiência. É verdade. Aonde você está? Então, assim, se eu estou ligada, ai, querendo ainda a necessidade de aprovação de pai, de mãe, eu ainda estou no meu ambiente de infância. O que o Bruce Lipton fez? Ele pegou uma célula e colocou em ambientes de culturas diferentes. Cultura é comidinha. E o que que nós podemos fazer? Porque a gente é melhor que uma célula, porque a gente se mexe, a gente vai para outro país, a gente vai para outra casa, a gente sai da onde a gente está sendo abusado. Então, é o ambiente, sua besta, a gente pode trocar aqui nessa conversa por É, ambiência. ele fala que as células são mini-humanos, é como se fosse. É Isso, é. muito legal o jeito que ele Que ele descreve. explica. Eu consegui entender melhor a biologia com a descrição dele. E, As células são mini, como se fossem mini pessoinhas, né? E aí ele explica a célula como um sanduíche, aí ele explica o recheio de manteiga, o pão. Então, eu consegui entender um pouco, sim, sobre isso, mas é o que a Tiara falou. As células, colocando em ambientes diferentes, é como se fossem pessoinhas, mini pessoas, né? É, ela vai mudar, ela vai fazer diferente. Então, toda a questão da ambiência mesmo. E a gente é assim. Aonde você está inserido? Qual que é o pensamento dessas pessoas? E ele fala que as experiências moldam as crianças, mas a qualquer momento a gente pode usar a epigenética, perdão, porque você pode ir além da genética. Como que eu uso essa epigenética? Eu uso mudando meus pensamentos, meus hábitos, minhas ações. Por quê? Porque eu coloco no meu sangue que ele fala que só tem dois momentos do nosso corpo. Que nós temos uma parte do cérebro que chama hipófise, ou glândula pituitária, Prioridade. que ela Ah, chama assim de glândula suprema. Por quê? Porque essa glândula é o que vai, glândula que vai, ele vai mandar dimensionar, ela vai calibrar ou o tempo inteiro na vida, desde bebezinho, desde uma célula até onde você está hoje, ou nós estamos crescendo, ou nós estamos nos protegendo. Por isso que o pior problema para o ser humano é o é medo. crescer. É, Então, assim, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de, sei lá, de fazer amizade, tenho mudar. medo. Então, ou todo momento, porque essa célula ela vai regulando a gente. Então, o que que acontece? E aí, conforme ela vai regulando, ela vai injetando na gente alguns tipos de proteína que, em forma de hormônio, de adrenalina. Por exemplo, se eu estou em proteção, o que que meu corpo está lotado? Ele está lotado de adrenalina, ele está lotado de estresse, a imunidade baixa, e que a faz inteligência. sentido, que faz sentido para algumas coisas e para outras não, né? Como assim? Não entendi. Por exemplo, faz sentido você ficar com medo quando você está numa selva, porque dispara a sua adrenalina, prende a sua atenção, você fica ali ligado. Agora, dependendo onde você está, o medo não faz sentido, porque é isso que a Tiara falou. Ele vai te retrair, Paralisar, né? ele vai te paralisar, ele vai fazer você é, ficar Extasiado, parado, aguçado, né? ficar aonde você não precisa. Então, é bem importante a gente entender sobre esses sentimentos que nós temos, né? Porque esses sentimentos, como a Tiara falou, eles liberam certos hormônios, certas coisas que vai fazer você estar em um estado bom ou não, depende do seu ambiente. E aí o tempo inteiro, ou nós estamos em expansão, em crescimento, ou nós estamos em contração, que é a proteção. Então, assim, imagina, na proteção, quando nós estamos em estado de proteção, estado de adrenalina, estado de estresse, e esse nosso momento de sociedade, de vida, nós somos os adultos que mais têm estresse, mesmo tendo mais recursos de vida.
mais facilidade para nossa vida, mas nós estamos vivendo um momento muito de estresse. Ou seja, o ambiente que nós estamos hoje sempre pode melhorar. E como que ele fala? Por quê? Porque se eu estou intoxicada disso, de toda essa situação dentro do meu sangue, igual a Sharon falou, as células são mini pessoinhas. Nesse grupo de pensadores, né, que eu falei do Greg Braden, Bruce Lipton e Joe Dispenza e mais algumas pessoas, falei desse porque são algumas pessoas que estudam e eu gosto muito do pensamento, chegam a discutir, não está comprovado, que nós estamos mundos dentro de mundos. A célula, porque hoje eu comando a minha célula, eu sou o líder da minha célula. Então a gente está vivendo em comunidade, entendeu? Então, assim, várias célulazinhas e os órgãos, tudo, nós somos os deuses dele. Nós estamos, nós alimentamos, nós direcionamos. Então, se você tiver um pensamento, um ambiente, ação, você fala, célula, vai. E você É muito não louco isso, desiste. né? E você vai. Então, quando eu penso que eu posso, eu estou tentando lembrar o filme, eu acho que é um desenho chamado Lorax, que é um desenho, é, eu acho que é isso mesmo, é, Eu, que é j- um, que é, um é isso mesmo. Vou te mostrar para vocês, já aproveitar o vai, recurso, mostra chama aí. esse aqui, ó. Aham. Então, o Não, que que fala aqui? não lembro desse. Ele é um desenho que você consegue ver micromundo. E faz sentido se a gente colocar esse livro junto, porque o que que acontece? A célula é um micromundo e nós somos os deuses dela e nós somos a sociedade dela, entendeu? E o que faz a pensar que eu sou uma célula macro, a Sharon é outra célula, o Fernando é outra célula e nós estamos dentro do nosso Deus. Não estou falando de Deus das Sim. religiões, mas eu estou falando, tipo, o universo, o ar, o que é chamado de éter, é o nosso ambiente da nossa cultura. Só que nós somos uma célula que nós não somos comandados pelo pensamento do Deus que somos nós mesmos, né? Mas a gente, cada célula tem seu livre-arbítrio e pode ir para onde quiser. Então, se a Sharon hoje decidir ser uma célula de cabelo, ela pode se mexer e ir para onde ela quiser. Se ela quiser ser uma célula de osso, ela pode se mexer. Se eu quiser ser um astronauta, eu posso me mexer e começar a ser. Se eu quero falar russo e morar nos Estados Unidos, eu posso ser. Então, o que é essa biologia? Ele fala como funciona, como que você facilita, porque primeiro eu tenho que treinar meu pensamento. E vai lá naquela questão que a gente já conversou no filme da Temple Garden, Temple Garden. Na Garden. que é, Garden, então, né? não, foi no livro da semana passada, que Grandin, era Grandin. Grandin, Temple Garden. mas É, é que a gente, não, desculpa, gente, foi no livro dos Poder dos 5 Segundos, que é. estava falando da mente. O que que ele fala? Você quer mudar os seus pensamentos, você muda a frequência da sua mente. Que a gente tem, novamente, frequência beta, estado de alerta, frequência alfa, sabe quando o relaxamento, que você começa a entrar no sono, que a gente usa para meditação. Depois, quando a gente começa já a entrar no sono, quase para o sono profundo, é as ondas teta. E depois, nas ondas delta, você desmaia, você dorme e vai fazendo os processos mentais. Na onda teta, é aqui que a gente troca a nossa crença. Por que, que a gente faz meditação? Por que, que a gente escuta filme, áudio neural? Por que, que eu uso reprogramação na hora de dormir? Porque É é a nas ondas, frequência. na frequência teta que a gente tem uma terapia que chama Theta Healing, que ela tira uma crença e ela faz download de uma nova crença para você, desde que você estude, desde que você deseje, entendeu? Então assim, esse livro é muito legal. Ou É. você não é quem você Sua mente vai. pode ser, você pode ser outra pessoa além de quem você é hoje. Ah, a minha altura, não, tem coisa que a genética fixa, entendeu? Tem coisa que não muda. Não muda. Eu tenho altura, tom de pele, tem algumas coisas que eu posso Os traços ajudar. físicos, Eu posso ir para o sol para ficar mais morena, se eu morar na neve eu fico mais branca, mas existe a parte mais poderosa, você não é quem você é o ambiente. Quem que você está andando? Aonde, porque Isso. se uma E, célula tem uma cultura, onde você está se e inserindo, aí, entendeu? Tiara,
eu acho que assim, é mais do que o ambiente, eu acho que é a ambiência, né? São coisas diferentes, a pessoa tem que entender. Por que eu falo mais que o ambiente? Às vezes, você mora em um país, por exemplo, você mora no Brasil, você sai do Brasil, você vai para outro país, mas você continua fazendo as mesmas coisas, você não muda. Por quê? Talvez você mudou de ambiente, mas você continua andando com Porque as você levou mesmas sua pessoas. crença. Isso. Então, você tem que trocar a sua ambiência, você tem que começar a andar com pessoas novas, fazer coisas novas, para que você, Experimentar o novo, né? isso, Senão, para que você possa mudar. Não adianta só você mudar de um lugar para o outro e você não mudar você mesmo, né? É igual a gente tem uma frase que eu costumo ouvir muito aqui, né? É que assim, ah lá, é um fulano de tal fazendo a coisa dele. Então, é como se fosse, é o brasileiro fazendo o brasileirice. É o americano fazendo o que o americano faz. americanice. Isso, entendeu? Por quê? Porque a pessoa ela mudou, mas Mas continua fazendo a mesma ela coisa. não trocou a ambiência dela. Ela só trocou o ambiente, ela só mudou de lugar, mas continua fazendo as mesmas coisas. Não é o lugar que faz quem você é. É o que a Tiara É, falou. É E é por com isso que quem a gente. você anda, o que você Networking faz. Lembra? Pensamentos, hábitos e ações. e e ações. ações. Pensamento, hábitos e ações, elas te levam a resultados diferentes. Se E você isso cabe em continuar tudo. fazendo igual, você vai ter o mesmo resultado. Não tem jeito, é parte. Não adianta você querer mudar, eu vou para a China agora. Não. Se você não mudar o seu pensamento, se você não começar a pensar, você vai ter os mesmos resultados. Não adianta para onde você for. É igual uma pessoa quando ela é próspera. Não importa para onde ela muda, ela vai prosperar. Ela vai É, prosperar em todos os mas aspectos mas se ela na estiver vida na dela. favela, Ela ela vai não é prosperar. dela. Não é Ela dela. é, não é dela. Ela vai fazer coisas diferentes do que as pessoas na favela estão fazendo, né? Sim. Então, é É. tudo sobre isso, né? E esse E livro como, explica cientificamente como que isso como acontece, que né? funciona? Isso que é E legal. assim, como que também a gente muda a crença? Vendo coisas novas. Porque se eu não sei que eu posso. Sabe, posso falar uma coisa muito besta? No sul do Brasil é frio, certo? Não tem Uhum. aquecedor. A água é fria, No calor é calor, no frio é no frio. calor é frio. Então, um pouco mais de conhecimento, que podia? Aqui nos Estados Unidos, você tem ar-condicionado central e aquecedor central. Você lava a mão na água quente. Alguns estados, alguns lugares em Curitiba, que é fria, que a água congela, não tem isso. Onde que eu posso ter? Quando eu vou conviver algo, por exemplo, eu conseguia viver sem uma secadora de roupa no Brasil. Aqui eu não consigo mais viver. Por quê? Não. Porque meu pensamento mudou. Então, como que a gente faz um pensamento mudar? Visitando, entendendo que aquela coisa que você pode ter existe. Então, Experimentando novo. se alguém teve algo novo na sua vida, uma transformação, todo mundo pode ter, em todas as áreas. A área de saúde, sei lá, alguém se curou e cura de tudo, é cura. Ele fala do livro de cura, ele não fala controle da diabetes, não, ele fala cura da diabetes. Cura nos relacionamentos, ele fala de cura. Você muda, e detalhe, quando você muda a epigenética, a partir de você, a genética mudou. Se eu Tipo, não tenho vai passar mais para frente. não, e ela cura seus filhos. Entendeu? Se E, alguém que escolher lá para frente fazer besteira e Porque as voltar, suas células já estão treinadas, a cada, retreinadas, a cada 3 meses, a nossa célula do corpo inteiro muda. renova. Ou seja, se eu me manter com pensamento fixo, pelo menos uns 3 ciclos de célula, as informações dali mudam. sim. Então, 3 ciclos de célula, cada 3 meses, deu mais do que os 21 dias. Então, se eu. Por que, que controlar a mente, parar de reclamar, parar de julgar, parar de concordar com as pessoas ou discordar das pessoas? Foque no que você quer. Então, porque se eu ficar esses meses, eu já não Com um vou ser novo mais a mesma E pensamento, aí, pessoa. e é, aí já por muda com isso, certeza. por isso é importante você se relacionar com quem já conquistou o que você quer. Porque é fácil, ela já Ou tem a genética seja, mudada. você tem que ter vou falar uma coisa bem importante aqui. Quando você quer ter um mentor em alguma área, não escolhe um mentor aleatório. Estuda esse mentor e vê se esse mentor tem o resultado que você quer.
Ah, eu quero ficar milionário. Então não adianta você pegar um mentor que não fez 1 milhão ainda, porque ele não vai te ajudar nessa área. Ah, eu quero ser melhor no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Então você tem que ter um mentor que tem uma família. Não adianta você ouvir aquela tia que nunca foi casada. Ou alguém que não se permaneceu casado. Alguém Ou que que não fala foi. de filhos e nunca teve um filho. Isso. Mas é verdade. Por quê? Porque isso começa a mudar a sua crença. Quando você se Mas assim, isso relaciona daí com eu vou fazer alguém, um entre aspas, porque existe expert por experiência ou por estudo. Que às vezes ele não sim, Sim. muda a vida dele, mas ele muda a vida do outro. sim, E às Uhum. vezes isso é muito poderoso. Por quê? Porque é uma questão de autoimagem, a gente pode aprofundar depois. Mas o conhecimento, fazendo sentido para o outro, faz sentido, vai mudar a vida isso. do Não, com outro, certeza. entendeu? A pessoa tem que ter um resultado em alguma coisa, nem que for um estudo, alguma coisa, ela tem que ter o resultado. Ela tem que ser Ela diferente, fez a experiência e porque está É profunda, provando. ela tem que trazer É. aquela crença para você, aquela crença limitante sua, Que você não tem a crença, essa né? pessoa tem que quebrar de alguma forma aquela crença limitante sua, e aí as suas células, a sua ambiência vai começar a mudar. Você vai começar a entender que aquilo é possível. E aí, como a Tiara falou, num ciclo depois, a cada 3 meses, como a gente se renova, todo o seu mundo, o seu corpo, vai entender que é possível. Você já vai ter e aí uma você crença vai. nova. E aí o que, que acontece? Quando você teve esses ciclos, e pode ser em 6 segundos, não precisa esperar 3 meses, para você mudar uma informação celular, para você mudar uma informação do DNA, se para expandir ou contrair, você precisa de um pensamento. E é 6 segundos. Pode ser muito rápido. O pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Só que a Sim. gente tem que mudar e manter, entendeu? E o que, que acontece? Você mudando, você começa a entrar em frequência com pessoas de outro nível. Então, que chama ressonância harmônica. A gente começa a se harmonizar na ressonância. Ressonância que é nas ondas, na frequência, na energia. Tanto que alguém não bebe, eu não gosto de bebida. Se eu ficar num lugar que as pessoas estão bebendo, eu não aguento ficar. Mesma coisa alguém que não fuma. Você vai chegar no momento, por quê? Porque cada ação, cada hábito, cada crença, que é um pensamento, cada ação, cada hábito e cada ação, ela vem junto com um tipo de energia, com um tipo de contexto, com um tipo de, É diferente, de né? pensamento. Então, quando eu não falo palavrão, quando eu escuto várias pessoas falando palavrão, dói aquilo, ao mesmo tempo que alguém que é muito religioso, para um grupo de pessoas que está inserido, faz sentido, para outro não. Então, você escolhe os seus resultados, você escolhe para onde você quer ir, entendeu? E aí você para em você. Você já facilita o DNA dos seus filhos. Ah, mas meus filhos nasceram. Por ressonância, eles vão mudar. Porque lembra que nós, até a pessoa morrer, a crença das experiências dos pais moldam a gente. Uhum. Então, se eu começar a criticar o pai, eu vou ser igualzinho a eles, concordando ou discordando. Eu estou em ressonância. Então, o que eu faço? Vamos viver a vida. É. Deixa cada um tomar conta da sua vida, né? E aí, Vai e cuidar da aí sua assim vida, vai. né? É. E aí você vai assistir ler o livro, que é maravilhoso. É isso aí, gente. Gente, leiam o livro, que o livro é Vale a pena. sensacional. É muito O bom. cara é cientista, é provado. Ele fala de todas as experiências. Ele fala, inclusive, de experiências de cirurgias, tipo, é, aquele tipo de teste que dá o placebo, né? Para você ver como a mente, a ambiência, tudo faz muito sentido, total Aí se a alguém, diferença. aí se alguém falar para você algum dia, eu não mudo, eu sou assim, fala, lê esse livro aqui. Eu assisti esse vídeo aqui. Lê esse livro, Exatamente. assiste esse vídeo, É comprovado, porque é é, científico. É assim que eu gosto. Então, Física quântica com ciência. E é, espiritualidade com ciência. É assim que eu gosto. Porque a gente só acha que é fantasioso porque nós não sabemos o a como gente não ainda. conhece, sim? Como algum momento alguém olhou, se eu contasse há 100 anos atrás o que é o micro-ondas, eu ia ser louca. é. E Hoje a quando, vovó aperta o botão. e quando eu leio esse tipo de livro, eu fico pensando, né, que Deus, a gente acredita em Deus aqui. Deus, ele deu tudo para a gente, né?
Ele só está esperando lá a gente cair em Agir. si do poder que a gente tem, E né? como é Eu sou muito perfeito, né? poderoso. E como é perfeito. E nós somos tão poderosos como seres humanos, acredita? Né? É. A gente tem muito poder, mas a gente não sabe que tem. A gente tá aqui pra avisar. É É. isso aí, Mas a gente. gente já sabe. Agora ele já sabe. Então é isso, gente. Um grande Não se abraço. esquece de se inscrever, né? Dá um Compartilha. like, ajuda a gente. É isso aí. E põe no comentário o que você achou, se concorda, se discorda. E o que você quer ouvir. Vamos discutir, né, algum assunto desse vídeo ou dar ideia aqui pra gente. Aproveita a gente. Aproveita a gente e fala, ei, quero ser o quarto do podcast. É isso aí. Isso aí. Até mais. Até. Até Tchau. mais, gente. Tchau, tchau.